Olá, pessoal! Voltei para a gente continuar nossa revisão de endodontia 1, né? Que é onde a gente já viu a anatomia dos canais articulares, né? A abertura do canal, né? Nossa abertura, falando sobre abertura, falando sobre cateterismo, falando sobre odontometria e brevemente sobre as propriedades das soluções irrigadoras, tá? E hoje a gente vai continuar a nossa aula com essa breve revisão de endodontia 1, onde eu vou falar para vocês sobre as técnicas de instrumentação e obturação, ok? Vou espelhar a tela para vocês. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. Um pouquinho que é meio devagar aqui. Um minuto. Isso aí. Então, a primeira técnica de instrumentação, a gente vai falar sobre a técnica seriada, né? Técnica seriada clássica que a gente fala. É uma técnica bem comum, tá? Que consiste em quê? No uso sequencial das linhas mais finas para as mais calibrosas, até que a gente atinge o diâmetro de dilatação do ápice adequado à completa limpeza. Então, para possibilitar a nossa obturação. Então, essa técnica seriada, ela dá acesso direto ao periápice, né? Os instrumentos lisos devem preceder aos farpados. Então, a gente vai usar, geralmente, as limas care antes das limas de Restron. Quase a gente não utiliza Restron, mais utilizado em caso de tratamento. Os alargadores precedem as limas, movimento de um quarto de volta e meia volta. Os alargadores podem ser as brocas de Gates, tá? Para alargar o terço cervical. A gente vai utilizar as limas fazendo um movimento de tração. Então, a gente vai fazer um quarto e vai tracionar esse material para fora, tá? Em caso de resistência, os instrumentos não devem ser forçados. Por que, gente, que os instrumentos não devem ser forçados? Porque a gente sabe que ele tem um grau não. Os instrumentos comuns, né, de Kerr e Restron, eles são instrumentos que eles não podem, se você fizer uma força, ele faz um tracionamento que vai danificar esse instrumento, ele pode fraturar. Então, muito cuidado, tá, pessoal? E a instrumentação deve ser feita com canais úmidos. Então, a gente utiliza a solução irrigadora de escolha, umidifica esse canal, nunca vocês vão entrar uma lima com canal seco, tá? Então, a gente sabe que o primeiro passo antes de realizar a abertura é o quê? Fazer a radiografia inicial, né, gente? Então, fazer a radiografia inicial. Nessa radiografia inicial, nós vamos primeiro tirar o CAD, que é o comprimento aparente do dente, né? E aí a gente vai conseguir ver se tem curvatura, se tem presença de mais de uma raiz, né? Então, a gente precisa tirar esse raio-x inicial antes de qualquer coisa. E antes da gente, previamente, a gente vai realizar o quê? A abertura, o cateterismo e a odontometria. E aí a gente vai escolher a lima anatômica, de acordo com a radiografia e a sensibilidade tátil. Então a gente vai lá. Por exemplo, eu peguei ali um incisivo lateral e já fiz a odontometria. Descobri que esse incisivo lateral, ele tem 22 milímetros, porém, o nosso CRD, comprimento real eu descobri que o meu CRD, na verdade, tem 22 milímetros. Porém, como a gente já falou anteriormente, a gente sempre vai instrumentar 1 milímetro a menos, né, aquém do ápice. Então, eu tenho como CT, meu comprimento de trabalho, 21 milímetros. E eu vou pegar minha liminha, pego minha lima 15, vou lá, coloco no meu 21 milímetros no meu comprimento de trabalho, experimento. Não, essa lima está folgada. Pego a minha lima 20, vou lá, coloco no meu CT, experimento. Não, está folgada ainda. Pego a minha lima 25, coloco no meu CT, que é 21 milímetros, vou lá e experimento. Ah, essa lima aqui, ela ficou legal, tá entrando justinha, sem forçar. Lembrando que não pode forçar. Se você colocar uma lima
e você sentir uma resistência, você volta uma lima. Então, neste caso aqui, digamos que eu começo com a minha lima 25, né? Vou lá, coloquei minha lima 25, e aí a gente vai aumentando o calibre dos instrumentos sempre em comprimento de trabalho. Então, eu vou com a minha lima 25 a 21 milímetros, vou com a minha lima 30 a 21 milímetros. Quando que eu vou trocar a lima? Quando eu ver que essa lima está folgada no canal. E a minha outra lima, a minha lima mais calibrosa, entrar como a outra entrou, tipo, como a lima anatômica entrou, com aquela peguinha, sabe? Então, muito cuidado, tá, gente? E sempre instrumentando em comprimento de trabalho, porque se vocês não instrumentam no comprimento de trabalho, deixam lá 1 milímetro, meio milímetro, vocês depois, lá no final, vão ter que voltar tudo de novo e refazer a instrumentação, ok? Então, na técnica seriada, a gente vai utilizar 4 limas. Então, eu utilizei a minha anatômica inicial foi a 25, eu vou com a minha 30, 35 a 40. A lima 40 é a minha lima memória, tá? E aí a gente tem que lembrar que a cada troca de lima tem que irrigar com a solução irrigadora escolhida, né? Pode ser clorito, pode ser clorixidina, sempre lavando bem esse canal, tá? Eu fui lá, instrumentei, beleza? E aí eu vou falar para vocês da técnica regressiva step back. Essa é outra técnica de instrumentação, tá? E as etapas, vou falar as etapas, é a técnica que a gente utiliza na faculdade. Vocês vão fazer bastante, tá? Então é o quê? Vai lá, perfeita, minha radiografia inicial, a abertura correta, né? Vou explorar meu canal, né? Vou localizar esse canal, vou explorar com o quê? Com cateterismo, no meu CAD-3, né? Lembrem-se de não entrar com a lima no comprimento real, no CAD de vocês, no comprimento aparente do dente. Odontometria, beleza, fiz odontometria. Já na exploração, você vai conseguir fazer essa estipação de polpa, tá? E aí a gente vai confeccionar um degrau periapical e vai utilizar a técnica de escalonamento e gates clipping também para fazer terço cervical e médio, beleza? Na faculdade, a gente não utiliza muito a gates, porque na instrumentação vocês conseguem atingir o objetivo. E aí, o que é o escalonamento regressivo? É ampliação em direção à coroa, objetivando a obtenção de um formato cônico, tá? Quando a gente utiliza gates, em canais mais amplos, a gente pode utilizar gates 3 e 4, em menos amplos 2 e 3, e canais muito constritos, a gente utiliza gates 1 e 2, tá? E aí, a gente vai ter realizado antes a abertura, cateterismo, odontometria, e aí a gente vai escolher a primeira lima, de acordo com a radiografia e a sensibilidade, né? Que é a nossa lima anatômica. Então, eu tenho lá meu incisivo lateral, que o meu CRD, eu já sabia na odontometria que o meu CRD tinha 22 milímetros, o meu CT tem 21. Então, a gente vai aumentar, vai colocar lá a minha lima. Senti lá que é a 25, né? A minha lima anatômica inicial é 25. Eu senti que ela ficou legal, ele tá bem justinha, não tá forçando, mas também não tá folgado. E aí eu vou colocar, né? Assim como eu fiz na técnica seriada, igualzinho, né? Pra gente formar esse batente apical. Então eu vou lá, com 21 milímetros, 25, 30, 35, 40. A lima 40 é minha lima memória, tá? E aí, depois que a gente chega na lima memória, a gente vai diminuir 1 milímetro, a gente vai aumentando de calibre e diminuindo 1 milímetro, mais 3 limas, tá? Então, eu fui lá, peguei a minha lima 45 a 20 milímetros, instrumentei, volto na minha lima memória a 21 milímetros, né? Na minha 40 a 21 milímetros. Por que que eu tenho que voltar? Para não haver para não entupir esse canal, né? Para a gente poder fazer certinho, fazer a limpeza. Lembrando que a cada troca de lima tem que irrigar, certo? Então, a minha lima, a primeira lima do meu step back é a 45. Aí eu vou instrumentar a 45, volto na minha memória 40 a 21. Vou lá na minha 50, diminuo mais 1 milímetro. Então, eu vou lá a 19 milímetros, volto na minha 40 a 21. Pego ali meu 55, vou a 18 milímetros, instrumento, volto na minha lima 40 a 21 milímetros. Essa é a nossa técnica de step back, ok? Aqui tem, olha lá, CT, comprimento de trabalho, a mesma coisa que eu falei, instrumento 15, 20, 25, depende da lima, do calibre, do canal que vocês acharam, né? Instrumento 4 limas, e depois eu vou fazendo
vou regredindo esse dente ali, vou tirando 1 milímetro a cada lima. Sempre lembrando de finalizar com a nossa lima memória, né? No 21 milímetros que a gente estava lá, certo? Olha lá. Vai vindo, ele vai vindo em direção à coroa, beleza? Bem certinho, vocês vão entender aqui. E aí a gente tem a técnica de Oregon, outra técnica de instrumentação, que a gente utiliza mais em casos de necrose pulpar, tá? Então, os objetivos dessa técnica é modelagem e desinfecção utilizada em canais amplos e retos, sempre lembrar disso, tá? Porque se tiver uma curvatura, a gente utilizar essa técnica aqui, ele vai fazer com que o smear layer vá ali, entupa esse canal, faça desvio, então é melhor vocês não fazerem em canais com curvatura, tá? A gente já vai ter realizado antes a abertura coronária e cateterismo, vamos ter que preparar o terço cervical e médio com broca de Gates, né? Então a gente vai lá de 5, 4, 3, 2, 1, com CAD a -4 sempre. E aí sempre que a gente utiliza a lima para exploração em CAD -3, é buscar broca de Gates, o terço cervical e médio será ajustado por cursor em CAD -4. Gates é muito perigoso, tá, gente? Então sempre -4. Vamos fazer a odontometria, né? Obtendo o papel de trabalho. E aí a gente vai fazer o passo a passo preparo do terço apical. Então, a gente vai lá com a lima Care em ordem decrescente, né? Então, ele pega uma lima 80 lá. Faço movimento com par de volta e tração, tá? Eu coloco essa lima 80 ali, mais ou menos, eu divido na técnica de Oregon esse comprimento real do dente em três vezes, por exemplo, se ele tem 20 milímetros, cada vez tem 7 milímetros. Então, eu entro com a minha lima 80 a 7 milímetros, lá no cimentado. Com a minha lima 70 a 14 milímetros e com a minha lima 60. Mas vocês podem ir diminuindo o calibre da lima também, dependendo do dente, tá? E aí vocês vão fazer a instrumentação. E aí depois vocês vão fazer a odontometria neste caso aqui. Eu falei antes, não, vocês vão fazer ali o CAD -3, né? Depois vocês fazem a odontometria, certo? E aí a gente vai descendo essas limas. A primeira lima que vai chegar no CRT vai ser o nosso instrumento apical inicial. E aí, nessa técnica, a gente vai fazer a seriada, depois de feito tudo isso, né? A gente vai lá e faz a técnica seriada, a mesma coisa, mas essa técnica de Oregon não cai em prova, tá, pessoal? E aí a gente vem com a nossa técnica de obturação e condensação lateral e vertical. Então, a gente já chegou lá na obturação dos canais. O objetivo é o quê? Ocupar todo o espaço vazio. É uma ação antimicrobiana, né? E tem que ter compatibilidade biológica dos materiais de obturação, beleza? No momento da obturação, a gente tem que observar que o canal deve estar seco, não deve ter exudato, não deve ter sangramento, o operador deve ter confiança plena dos passos anteriores, o canal deve estar limpo e modelado e ter ausência de sintomatologia dolorosa. Como é que eu vou ver, vou verificar se tem ausência de exudato e ausência de hemorragia neste caso? Secando com cones de papel absorvente. Você pega o cone de papel referente ao instrumento de memória e vai lá e vai secar esse canal. Nisso vocês vão conseguir verificar se tem sangramento ou exudato persistente ali, ok? A gente vai fazer a permeabilização dentinária, né, que é a limpeza dos canais articulares, né, com o EDPA. O EDPA, ele auxilia a fazer a abertura desses túbulos dentinários e a remoção desses layer, tá? Ele deve ser utilizado apenas como auxiliar da biomecânica, não como solução irrigadora. E a gente deixa ali esse EDTA por 3 minutos, beleza? Depois a gente faz irrigação com a solução irrigadora escolhida. Aí a gente vai selecionar o cone de papel. O cone, na verdade, de gutta-percha principal, ele vai ser selecionado de acordo com a lima memória. Então, a gente vai lá, pega a reguinha calibradora. Minha lima memória foi a 40 a 21 milímetros. Eu vou lá, pego minha reguinha. Tem alguns cones que os cones de vocês já vêm calibrados, mas eu sempre gosto de verificar. Vai lá e verifica. Coloca o cone se realmente está em 40. Pega o cone 40. Não, ó, geral. Como ele é rolado à mão, então pode ser que não esteja. Pode ser que esteja, pode ser que não. Vai lá, verifica. Pega esse cone. A gente está utilizando o 40, né? Como embasamento. Beleza. Fui lá,
verifiquei isso, coloco meu cone e vou medir. E avaliar se meu cone entrou 21 milímetros, se ele passou de um 21 milímetros. Se ele passou de 21 milímetros, quer dizer que vocês experimentaram a mais. Então, vocês podem, você tem a régua calibradora, você pode ir lá e falar, não, passou, está entrando a 22. Vai lá e aumenta o calibre. O problema não é aumentar o calibre, o problema é faltar. Como eu falo assim, se o cone não entrar até você ter, sinal que a gente precisa instrumentar. Então, eu vou lá, pego 45, vou lá e corto com a minha lâmina de bisturi e experimento. Não, agora entrou a 21. E a gente tem que ter sensibilidade de saber que esse cone ele entrou a 21 milímetros e ele está dando aquela famosa peguinha que a gente fala, né? O cone não pode estar folgado, não pode estar folgado ali. Esse cone sempre deve ficar em CT, como eu falei, não tem problema vocês passarem, sinal que instrumentaram bem, instrumentaram mais. Pode ser mais calibroso, porém não pode faltar. Ah, professora, é 21, mas entrou 20. Então volta lá na sua instrumentação, instrumenta de novo até esse cone entrar no comprimento de trabalho. Aí eu vou fazer a cronometria, né? Vou lá, coloco o cone de glutathione no dente, né? Ele não pode deslocar porque você tem que ficar bem apertadinho. E vou tirar um raio-x. E aí a gente vai verificar se esse cone está entrando no CT, está certinho, faltando um milímetro, assim como nessa radiografia. Deu certo, beleza, vamos fazer desinfecção no hipoclorito por 5 minutos, beleza? E aí a gente vai ligar com o hipoclorito, vai aspirar, vamos secar com cone de papel, né? Aí depois a gente coloca DTA por 3 minutos, depois a gente irriga, aspira, seca, né? Papel absorvente. E aí a gente vai utilizar a proporção do cimento de acordo com o fabricante, tá? Ele deve ficar homogêneo. E levar o cone, a gente vai lá, passa o cone. E, nisso, gente, vão ter uns cones acessórios. Quando vocês colocam o cone principal para fazer a desinfecção hipoclorita, você já coloca alguns cones acessórios, tá? Aí vocês vão colocar cones acessórios também, R7, R8. Se passa, se depois de seco, vocês vão, o seco o canal, vocês vão pegar esse cone principal, vão secar em gás estéreo, tá? Passa no cimento que já está homogêneo, espatuado, e insere no canal, tá? E aí a gente vai começar nossa técnica de condensação lateral. A gente vai utilizar o espaçador digital para abrir espaço para o cone acessório. Geralmente eu uso ou o condensador vermelho ou azul. Vou colocar sempre um stop nesse condensador. Eu coloco o condensador no CT-1. Então, se a gente tinha 21 milímetros, eu coloco em 20, tá? E aí a gente vai, coloca o espaçador, dá uma mexidinha e vai colocando os cones acessórios. Lembrando sempre de secá-los em gás estéreo antes de inserir no canal. Vai lá, põe o espaçador, dá uma mexidinha, remove, coloca o cone acessório no lugar que estava esse espaçador. Certo? Nessa técnica aqui. E aí ele vai aumentando, vocês vão vendo que ele vai levantando? E aí a gente vai ter o penacho, né? A gente fala vulgo penacho, tá aqui. E aí a gente vai fazer uma raio-x de comprovação para ver se está tudo certo, se não tem presença de bolha, se não está faltando, né? Beleza, deu certo, aí a gente vem com os nossos calcadores, a gente vai esquentar em lamparina bastante, muito cuidado para não queimar o paciente ao colocar na boca, e a gente vai cortar esses cones de gluta-percha. E aí a gente faz a condensação, olha lá, cortando. A condensação vertical, né? A gente fala lateral e vertical, então depois disso vocês pegam o calcador de paiva e apertam lá esse dente. Por isso que é importante que o cone principal fique bem justinho, porque se na hora da gente fazer a condensação vertical, se ele estiver folgado, ele vai vazar e vai ficar além, a obturação vai ficar além do que a gente precisa. Depois disso, a gente vai limpar com a bolinha de algodão. Vocês vão tirar, gente, bem na cervical. Esses cones de gutta-percha, eles não podem ficar na parte média do dente, tem que ficar só na raiz mesmo, senão ele vai causar manchamento. Depois a gente vai limpar com uma bolinha de algodão com álcool, para limpar bem também o cimento, se a gente deixar causa o escurecimento do dente. Olha lá a cavidade bonitinha. Vamos colocar o cotosol, né, o cimento obturador provisório, Obtur, cotosol, a gente coloca 1 milímetro mais ou menos, né? Depois
do plano de Budapeste e finaliza a restauração com CIV restaurador, tá? Cimento de número de vidro restaurador. Para depois vocês encaminharem ou fazerem a restauração definitiva desse dente, tá? Beleza? E aí a gente vai tirar uma radiografia final para a gente verificar como é que ficou. Beleza? Tirou a radiografia final, pode liberar o paciente. Beleza, pessoal? É isso que eu vou falar para vocês hoje. A nossa próxima aula será sobre diagnóstico, desculpa. E vou postando para vocês na medida do possível. Beleza?